palavra que Deus nos dá é o livro de Tito, capítulo 1, versículo 1 a 3. Está depois da carta 2 Timóteo, né? Tito, capítulo 1, versículo 1 a 3. Okay, vamos ler junto? Vamos lá? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, né, mais uma vez, através do pastor Jairo. Uma filha perguntou para a mamãe: mamãe, é absolutamente necessário que eu faça isso? Aí o filho perguntou para o papai também: pai, é necessário, é absolutamente necessário que eu vá àquele encontro? Bom, a própria pergunta, o jeito de fazer essa pergunta denota a má vontade de quem está fazendo, né? Infelizmente, entre nós muitos cristãos, há alguns que fazem esse tipo de pergunta: é absolutamente necessário que a gente anuncie o Evangelho? É absolutamente necessário que a gente saia para evangelizar outras pessoas? A própria pergunta já tem conotação meio negativa, né? Ele não quer fazer, ele quer fugir. Se possível, entregar essa tarefa nas mãos dos outros, né? E eu dou a resposta a essa pergunta. Evangelismo ou evangelização, ou anunciar o Evangelho, é absolutamente necessário? Eu digo sim, é absolutamente necessário, porque foi um dos mandamentos, né, do Senhor Jesus Cristo. Primeiro slide, por favor, que diz o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sentado, parado onde você está, você não poderá cumprir essa tarefa. Você precisa sair, se encontrar com as pessoas e anunciar, proclamar a palavra de Deus, o Evangelho, falar sobre Jesus Cristo. A gente percebe que na passagem que nós lemos aqui hoje, o apóstolo Paulo se identifica como servo, né? Então vejamos o versículo 1. E ele também se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, o que significa a palavra apóstolo? Vocês conhecem, né? Aquele que é enviado, né? Enviado, mas não enviado sem motivo, enviado sem, né, fim nenhum. Aquele que é enviado porque tem uma certa missão a cumprir. Então, aquele que é enviado com um propósito, com, né, missão, uma tarefa a ser cumprida. E o apóstolo Paulo, raramente, se eu me lembre, raramente ele diz que ele é discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, ele fala que ele é apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo. Irmãos, eu vejo que em muitas igrejas locais há este ou outro tipo de curso para discipulado. Então tem curso de discipulado, isso, aquilo, tal, né? Mas raramente eu vejo um curso para apostolado. Então, discípulo e apóstolo. Mesma coisa? Não, há diferença. Se eu perguntar para vocês, aquele que se considerar discípulo do Senhor Jesus Cristo, por favor, levante a mão. Provavelmente todos vocês levantarão a mão. Agora, se eu perguntar, entre vocês, aquele que se considerar apóstolo do Senhor Jesus Cristo, levante a mão. Acho que raramente alguém irá levantar a sua mão. Porque para nós, em termos de concepção, discípulo é aquele que segue o Senhor. Aquele que cumpre os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, tem a sua vida religiosa, cristã, sadia, né? Cumpre os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, vem à minha igreja, assiste ao culto, né? Canta, né? Dá dízimo, dá oferta, cuida, em outras palavras, da sua salvação. Claro que o discípulo tem sua definição muito mais ampla, mas é mais ou menos isso que nós temos, né?
de concepção quando se fala em discípulo, né, de modo geral. E quando se fala em apóstolo, já muda de figura. Apóstolo, aquele que é enviado. Já a gente associa essa palavra apóstolo com pregação, com proclamação do evangelho. Você já foca mais na salvação alheia do que preservar, conservar a sua própria salvação. Por isso eu quero lançar essa pergunta novamente para vocês. Quem entre vocês se considera apóstolo do Senhor Jesus Cristo? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. A igreja, como comunidade de fé, como conjunto de povo de Deus, deveria ser um lugar não somente para nos encontrarmos aqui na casa de Deus, mas nosso principal propósito na verdade, nos dispersarmos pelo mundo inteiro, como nós lemos aqui, né? Vá até Jerusalém, Judeia, Samaria, até confins da terra. Igreja não é um lugar apenas para nos encontrarmos. Igreja não é um lugar apenas para nos unir e reunir aqui. A priori, nós precisamos ter um encontro nesse lugar. Mas com que propósito? Com o propósito, com o objetivo de nos espalharmos pelo mundo inteiro para anunciar o Evangelho. Portanto, a igreja não pode ser um lugar onde nós vamos nos encontrar, nós vamos unir, nos reunir apenas, unicamente para esse propósito. Nós temos esse encontro dominical, onde nós, pela graça do Senhor, nós queremos que nossas feridas sejam curadas, que nós ganhemos de Deus energia necessária para podermos enfrentar mais uma semana e obedecer a palavra do Senhor. Mas nosso principal objetivo é ganhar energia, nos reabastecer, ganhar a força para podermos anunciar o Evangelho. Eu, como pastor, não estou interessado em número de frequentadores da igreja neste lugar. Como apóstolo, como pastor, meu interesse é o número de povos de Deus, o número de apóstolos de Deus no mundo. No mundo. Esse encontro é temporário. É assim como nós planejamos um passeio, por exemplo. A gente marca local e hora de encontro. Vamos nos encontrar aí em frente à igreja, 9 horas, sábado de manhã. Ok. Então nós nos encontramos, em primeiro lugar. Mas nós nos encontramos para podermos ir ao destino final. Então a igreja é um lugar de encontro temporário. A gente nos encontra, recebe as orientações, as instruções. Agora vamos junto para o destino final que nós estabelecemos. Portanto, a igreja é assim, nós somos chamados por Deus como discípulos, mas nós somos enviados como apóstolos para o mundo. Você precisa ter essa concepção na sua cabeça, irmão. Você foi chamado como discípulo do Senhor Jesus Cristo, foi treinado, orientado, mas agora você precisa sair por essa porta por onde você entrou, não como mais discípulo, mas como apóstolos do Senhor Jesus Cristo, assim como Paulo foi. Agora, toda vez que se fala em evangelizar, vamos sair para distribuir folheto, vamos tentar anunciar o evangelho, a pessoa tem medo, parece que tem alergia, tem fobia, aí fica olhando para os lados assim, alguém vai, eu não. Inventa desculpas e pretextos para não ir, estou doente, não, estou ocupado, não sei o quê. Então, quando fala em evangelização, ninguém se voluntaria. Todo mundo quer ficar aqui sentado, como bom discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas jamais como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, eu quero analisar brevemente com vocês as 3 principais causas por que nós temos medo de evangelizar. 3 principais causas por que nós temos essa fobia, de sair para anunciar o Evangelho. Por que isso está acontecendo comigo? São 3 causas, e eu vou dedicar mais tempo para a primeira causa, porque mexe muito com a nossa fé, é básico, é elementar, e as 2 últimas causas eu vou apenas mencionar,
dar uma pincelada bem superficial, né, para não perder muito tempo. Em primeiro lugar, por que você tem medo de evangelizar? Eu faço essa pergunta para vocês. Então você me responde. Por que você faz tudo para não sair para evangelizar? Faz tudo para evitar essa tarefa e quer passar essa batata quente para os outros? Por que isso está acontecendo? Olha, a grande principal causa, eu vou citar para vocês, é a falta de certeza da salvação. Você não sabe se você realmente foi salvo ou não. Essa falta de certeza, essa incerteza, né, faz com que você tenha medo de sair por aí para pregar e anunciar a palavra do Senhor. Se a gente for olhar o livro de Atos, nós podemos verificar uma coisa muito interessante. Aparecem os apóstolos. Agora eu pergunto para vocês, quem eram esses apóstolos? Antes de serem apóstolos, eles eram o quê? Discípulos do Senhor Jesus Cristo. Muito bom, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles eram discípulos, que acompanhavam o ministério público do Senhor Jesus Cristo por 3 anos, eles viram, presenciaram, testemunharam Jesus ensinando, Jesus operando milagres, né? E eles mesmos também participaram, né, nesse ministério. Chegaram até confessar que Jesus é o Senhor e o Salvador. Pedro, enquanto discípulo, né, confessou que ele era filho do Deus vivo, que era o Messias. Porém, quando Jesus foi pregado na cruz, todos eles, sem exceção, fugiram. Abandonaram seu mestre. Se evaporaram, foram embora, medrosos. Agora, eles não eram salvos? Claro que eram salvos. Mas só salvação não era suficiente para que eles tenham coragem de anunciar e encarar a cruz. Mas no livro de Atos, o que aconteceu com eles é que aqueles que fugiam da cruz, agora estão segurando na cruz, olhando para a cruz, carregando a cruz, e de maneira corajosa e ostensiva, pregar a palavra, pregar o caminho da cruz. Não tem medo, nem da morte. O que houve? Por que os discípulos eram tão medrosos e agora apóstolos são tão corajosos? O que aconteceu nesse ínterim? Porque com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eles ganharam a certeza da sua salvação. Não é que eles não eram salvos, só que eles não tinham aquela plena convicção de que eles eram salvos. Eles não tinham aquela plena convicção que Jesus, que ressuscitou, que subiu, iria voltar novamente. Mas quando isso aconteceu, diante dos seus olhos, eles ficaram convictos. É isso então, é isso que vai acontecer. Ele disse que viria novamente. Na medida em que eles ganharam a certeza da sua salvação, eles se tornaram não mais discípulos, mas sim apóstolos, corajosos, em enfrentar qualquer situação, que venha a morte. Talvez entre vocês haja alguém que não tenha certeza da sua própria salvação. Eu não sei, pastor, se eu sou salvo ou não. Não sei, né? Você tem? Por isso eu quero ajudar você hoje, né, para que você tenha certeza da sua salvação. Porque sem essa certeza, você não poderá pregar a palavra do Senhor. Você sempre terá medo de evangelizar as pessoas. Sempre tomar aquela atitude, né, de fugir da realidade e esconder a sua identidade cristã e assim por diante. Não vai deixar de ser covarde. Então, eu quero mostrar para vocês 4 maneiras pelas quais você poderá ter convicção, ter certeza da sua salvação, tá? Então, vamos
juntos vamos estudar. A primeira maneira como você pode ter certeza da salvação é olhar para o passado, voltar para o passado. Talvez alguém de vocês aqui, já adulto ou adolescente, por algum acontecimento, né, inesquecível, você aceitou o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, como o apóstolo Paulo, né? Ele estava indo em direção à cidade de Damasco e se encontrou com Jesus ressurreto, né? Então isso foi um acontecimento dramático na vida dele, algo que ele nunca poderia esquecer na vida. Então, se a gente perguntasse para o apóstolo Paulo, você tem certeza da sua salvação? Certamente ele diria, sim. Por quê? Porque naquele dia, tal lugar, eu me encontrei com o Senhor ressuscitado e aconteceu isso, isso, aquilo. Depois minha vida se transformou totalmente. Então, ele se lembra o que aconteceu no passado. Entre vocês, há alguém que teve esse tipo de experiência na vida? Não levantou, né? Muito obrigado pela participação. Eu sei que outros também sabem, né? Agora, quem aqui já nasceu no lar cristão? Eu nasci no lar cristão. Se você me perguntar, Jairo, quando é que você aceita o Senhor Jesus Cristo? Eu não sei. Eu não sei. Porque eu já nasci no lar cristão. Provavelmente quando eu tinha 1 ano e meio, 2 anos, quando eu começava a falar, minha mãe deve ter me ensinado, fale filho, aleluia, aleluia, amém, amém. Não é isso que vocês fazem com seus filhos? Então acho que eu já fui salvo desde aquela época. Claro que teologicamente nós já somos salvos já faz tempo, mas historicamente, né? E quando eu me dei conta de mim mesmo, eu já estava na igreja, já estava cantando hino, aleluia, amém, chamava Deus de Pai. Então eu não sei quando eu exatamente aceitei o Senhor Jesus Cristo. Agora, há uma seita por aí que diz o seguinte, se você não se lembrar do dia, local, né, e hora em que você aceita o Senhor Jesus Cristo, sua salvação não vale nada. Você não é salvo. Então, pergunto para você. Aqui. Filé, você que é filho de pastor. Quando você foi salvo? Provavelmente ele dará a mesma resposta que a minha. Eu não sei, pastor. Aconteceu na vida, né? Olha, se a confirmação da nossa salvação baseasse unicamente, exclusivamente, na capacidade da nossa memória, isso traz falha. Por quê? Suponha que eu sofra algum acidente de carro e sofro um dano cerebral e perco totalmente a minha memória. E se alguém me perguntar, Jairo, você é crente? Eu frequento a igreja. Você não foi batizado? Eu fui batizado. Voltar para o passado e basear-se na capacidade de memória para ter certeza da salvação, para alguns casos sim, para outros casos não. Principalmente quem já nasceu no lar cristão. Portanto, esse negócio de que se você não se lembrar da data, hora e local em que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, isso não vale, viu, irmão? Isso não vale. Tá? Bom, alguns se lembram dessa data, eu não me lembro, o Filé também não se lembra, e muitos de vocês também certamente não se lembram. Então, o que nós podemos fazer? Existe a segunda maneira. A segunda maneira é ir atrás das evidências visíveis, né, de que você é salvo. Por exemplo, são frutos. Né? Uma pessoa que, né, antes, né, só falava palavrão, só xingava, e invejosa, não sei o quê. Hoje, nossa, essa pessoa está cheia do Santo Espírito, ficou mais mansa, mais honesta, mais amorosa, né? Paciente, domínio próprio, apresenta fruto do Espírito Santo. Né? E antes, ele se considerava puro, né? Sem pecado nenhum. Antes era assim, mas agora, toda vez que se ajoelha diante de Deus, ele confessa que, puxa, eu sou pecador. Puxa, eu sou pecador. E toda vez que uma coisa boa acontecer, oh, Deus, obrigado.
E toda vez acontece uma dificuldade, oh Senhor, me ajude, puxa, eu me mudei. Principalmente as pessoas em volta que dão mais testemunho, né? Tipo assim, puxa, você viu aquele fulano tal, não sei o quê? Né? Desde que ele começou a frequentar a igreja, desde que ele começou a participar de uma fazenda daquela igreja, ele mudou completamente, rapaz. Não é aquele fulano que nós conhecemos, hoje ele é outra pessoa. Então, há evidências visíveis que comprovam, né? Ou pelo menos ajudam a você ter certeza da sua salvação. Puxa, eu sou salvo, porque antes não era assim. Hoje eu chamo Deus de Pai. Puxa, isso nunca aconteceu comigo. Hoje, sei lá, quando ouço a palavra do Senhor, puxa, isso mexe com o meu coração. Isso nunca aconteceu comigo. Então, são essas evidências que você ou as pessoas em volta possam testemunhar. A terceira maneira é uma convicção interna, vinda dentro de você, porque o Santo Espírito habita em você. E esse Santo Espírito, como diz Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Santo Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então isso é uma convicção interna. Às vezes você não consegue explicar. Se alguém te pergunta, você tem certeza da sua salvação? Aí você, eu tenho sim. Aí explica. Eu não sei explicar com palavras, mas eu sinto, eu sei, dentro de mim, algo me diz que eu sou filho de Deus. Isso é uma convicção oriunda da atuação do Santo Espírito dentro de você. Isso aqui é uma convicção interna, tá? Então, recapitulando, você pode ter certeza de sua salvação voltando para o passado. Se você não tem certeza, então olha a sua vida presente. Há evidências externas ou há uma convicção interna que incontestavelmente diz que você é filho de Deus, então você é salvo. Mas, pastor, nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, não sei. Então vamos para a quarta maneira. Quarta maneira é, em vez de voltar para o passado para ter certeza da sua salvação, é você olhar para frente. Olha para frente. É um critério mais objetivo. Mais objetivo. Tá? É basear a convicção da sua salvação na fé nos acontecimentos que acontecerão no futuro. Por exemplo, você crê que Jesus voltará novamente? Basta você fazer essa pergunta para você mesmo. E não tem como se enganar. Ou você crê ou você não crê. Se você pergunta para você mesmo, pastor, eu realmente creio que Jesus voltará. Quando eu não sei. Mas eu sei que Jesus voltará e haverá julgamento final. E haverá aquela separação. Uns vão para o inferno, outros vão para o céu. Eu creio nisso, Pai. Se você tem plena convicção de que isso vai acontecer, você é salvo. Você é salvo. A vida do Senhor se divide em 5 fases, vocês sabem disso, né? Então, os que já foram batizados e fizeram Fórmula 3, vamos recapitular. A vida do Senhor Jesus Cristo se divide em 4 etapas. A primeira etapa é nascimento, muito obrigado. A segunda etapa, a morte. A terceira, ressurreição. A quarta, ascensão. E a quinta? Retorno, não é? Bom, Jesus já nasceu. Ele foi morto na cruz, ele ressuscitou, ele subiu para o céu. São 4 fases que já aconteceram no passado. Agora só falta uma. Só falta uma. É o retorno do Senhor Jesus Cristo. No passado você já disse publicamente, quando você foi batizado, que você aceitou Jesus Cristo como Salvador, que Ele ressuscitou, que Ele subiu no céu. Agora só falta a última fase, que Ele virá novamente, o retorno. Agora eu pergunto para você, você realmente crê que Jesus voltará novamente? Então deixa eu reformular as perguntas. Você crê que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida? Amém. Amém. Então agora pergunto novamente. Você crê que Jesus voltará novamente? Está vendo? Se você respondeu amém, porque você foi salvo.
Se o passado não te ajudou para ter essa convicção, então olha para o evento futuro. Jesus voltará novamente. Se você crê nisso, você está anunciando publicamente, testemunhando publicamente que haverá julgamento final. E porque você fosse salvo, você não sofrerá o mal da segunda morte. Você não cairá para o inferno, mas vai para o céu, Nova Jerusalém, onde você viverá eternamente com Deus. Você realmente crê nisso? Creio sim, pastor. Então você tem certeza da sua salvação. Se você me diz, não sei, pastor, quem sabe? Pode ser que não, pode ser que sim. Sabe por que aquele que recebeu um talento foi tão duramente repreendido por seu patrão, naquela parábola que Jesus contou? Porque quem recebeu 5 e 2 acreditavam que o patrão iria voltar. Por isso eles trabalharam tanto. Aquele que recebeu 1 não creu nisso. Que volta a nada. Por isso ele resolveu enterrar o talento que tinha recebido. A plena convicção de sua salvação pode se firmar na medida que você crê nessa profecia que o próprio Jesus falou para os seus discípulos. Eu voltarei. E ele voltará. Agora, quando ele voltará? Não sei, nem ele sabe. Mas eu sei quando isso vai acontecer comigo. No dia em que eu morrer. Ou ele vem, ou eu vou para ele. E esse dia que você vai para ele, ninguém sabe também. Pode ser hoje, daqui a 5 minutos, ou daqui a 1 semana, ninguém sabe. Por isso aqueles discípulos tão medrosos, embora salvos que nem você e eu, faziam tudo para não se revelar, se expor. Depois que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, e eles verificaram que, nossa, realmente haverá julgamento final. Ele subiu, ele disse que vai voltar, iria voltar. E ele disse que nós somos salvos. Na medida em que eles realmente adquiriram essa certeza e convicção de salvação, olha, ninguém mais conseguia segurá-los. Prisão? Chicotada? Nem a morte conseguiu impedir o avanço do Evangelho. A segunda causa, então, vamos lá agora, a segunda causa porque nós temos medo de evangelizar. A segunda causa, vai mostrando aí, viu gente? Segunda causa porque nós temos medo é que nós esquecemos de agradecer a graça que nós recebemos de Deus. O favor imerecido se transformou em direito adquirido. Fui salvo, muito obrigado, mas aí ficou nisso. Não tem mais aquela emoção, não tem mais aquela gratidão e agradecimento, nada. Virou direito adquirido. Irmão, como é que você foi salvo? Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Como é que você foi salvo? Porque alguém cujo rosto você não conhece, cujo nome também não conhece, alguém anunciou o Evangelho, se não para você, para os seus pais, e seus pais passaram esse Evangelho para você. Há alguém no passado, que nós nem conhecemos quem é, teve o trabalho de anunciar o Evangelho. É isso que aconteceu há 2000 atrás. O apóstolo Paulo anunciou o Evangelho aos gentios, e hoje, há 52 anos atrás, essa igreja chamada Iana foi estabelecida nesse lugar. Foi assim que você foi salvo. Agora, você é muito yamche. Em português eu não sei. É muito egocêntrico, só pensa em si. Você recebeu toda essa graça, alguém até deu sua vida para que você possa conhecer o Evangelho, você usufrui de todo esse benefício, agora você não quer saber dos outros. Para mim, só minha salvação. Meu interesse é preservar minha salvação. Para os outros, não sei. Irmão, deixa de ser egoísta e deixa de ser pequeno e mesquinho. Geralmente as pessoas que pertencem a esse grupo, que é muito egoísta, e não agradece
a Deus pela salvação, essa graça que ele recebeu, ficam comentando, ficam criticando, enquanto outros evangelizam, principalmente quanto à sua metodologia. Não, desse jeito não dá. Puxa, eu não detesto essa gente que sai na rua, fica gritando, Jesus é Senhor, não sei o quê. Eu detesto essa gente que fica distribuindo folha. Isso não é eficiente. Eles estão vivendo um mundo digital, né? Isso só fica criticando, não vai dar certo. Não. É por isso que a igreja, as pessoas, né, falam mal da igreja, né? Para evangelizar, você precisa conhecer a doutrina cristã, precisa saber a palavra do Senhor, estar bem preparado, para não passar vergonha na frente dos outros. Olha, o interesse dessa pessoa não é anunciar o evangelho, mas está interessado em salvar a sua própria. O ato de evangelizar não é demonstrar seu conhecimento. O ato de evangelizar não é demonstrar o quanto você é inteligente, ou culto, ou erudito, ou pertence à elite. Quer seja conhecimento bíblico, quer seja conhecimento secular. Não é para mostrar quanto você sabe. Qual é o conteúdo do evangelho? Como eu já falei para vocês, que Jesus nasceu. Isso prova o quê? A humanidade do Senhor Jesus Cristo, que Ele é homem. Ele morreu na cruz, nosso Salvador. Ele ressuscitou e subiu. Só Deus consegue fazer isso. Então mostra, prova a divindade de Deus. E a última fase, Ele virá novamente, haverá julgamento final. Definir, acabou. É só isso. E não foi assim que você também foi salvo? Ou será que você teve que ler tese de doutorado de um teólogo famoso, com mais de 500 páginas? Você leu tudo isso, entendeu tudo isso. Então eu vou aceitar Jesus Cristo. Foi assim com você? Não foi. Alguém se aproximou de você. Olha, irmão, Jesus é bom, rapaz. Vamos para a igreja. Na primeira vez você recusou, na segunda não, terceira vez, o cara insiste tanto, tá bom. Você veio aqui, ouviu a palavra do Senhor, o Santo Espírito operou em você, de repente você sente alguma coisa, puxa vida. Aí veio mais uma vez, e num determinado momento você começa a chorar, sem você perceber, e você reconhece que, puxa, eu era tão pecador assim, que Jesus morreu na cruz por mim. Não foi assim que você foi salvo? Não foi isso que aconteceu com você? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, diz o seguinte: Deus não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria humana. Pelo contrário, Ele resolveu nos salvar por essa mensagem que parece louca, parece boba. A maneira de a gente apresentar o Senhor é assim. A passagem que nós lemos, capítulo 1, versículo 3, por favor, dá uma olhadinha. Tito, capítulo 1, versículo 3, para terminar. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação. Isso que eu quero enfatizar para vocês. No devido tempo, no tempo de Deus, Deus resolveu se revelar. Deus resolveu falar sobre vida eterna através da pregação. Querigma significa proclamação ou anúncio do Evangelho. Através de evangelização, Deus resolveu se revelar. Deus resolveu mostrar para vocês a vida eterna. E esse método de evangelizar, aos olhos do mundo, parece um método muito bobo, incoerente. Mas fazer o quê? Esse foi o método que Deus escolheu para propagar o seu reino. E foi assim que nós também aceitamos o Senhor Jesus Cristo.
E às vezes, emocionados, nós choramos, que Jesus morreu na cruz por mim. E por que Deus escolheu esse método, que aos olhos do mundo parece tão simples demais? Por que Deus escolheu esse método? Para se revelar e para trazer salvação para nós. Eu gostaria que vocês lessem primeira carta a Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Pode mostrar, por favor? Podem olhar aqui. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 já. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. A fé que nos leva à salvação, que nós temos, não pode ser baseado na sabedoria humana. Fosse assim, somente aqueles que são muito inteligentes, toqué, né, tem mente lógica, aprendeu muito, fala vários idiomas e um homem culto, só eles podem ser salvos? Não. Por isso, a salvação, por meio do Evangelho, por meio do anúncio de boas novas, é simples, muito simples, para que qualquer pessoa possa aceitar. Não pela inteligência humana, porque Deus atua, porque salvação é presente de Deus, né? Portanto, irmão, não seja egoísta demais, muito yamché aí, tá? Minha salvação tem que se estender à salvação alheia, e a nossa salvação tem que se estender à salvação deles, de vocês. É até lá que nós temos que chegar. A terceira causa, porque nós temos medo de evangelizar. A terceira causa é que nós queremos continuar pecando. Esconder sua identidade cristã verdadeira para poder continuar pecando. E enquanto você estiver fazendo isso, você não tem poder, nem tem audácia, nem coragem para ir para evangelizar. Aconteceu com um pastor, não vou revelar o nome dele, já faz tempo, se envolveu em um escândalo muito grande e tal, e numa das entrevistas respondeu da seguinte forma: mas pelo menos para não sujar o nome de Deus, a honra de Deus, eu não revelei a minha verdadeira identidade de pastor. Pelo amor de Deus. Então você não deveria ter feito isso, você não deveria ter ido lá. Mas não é isso que acontece com você, diácono, ministro, irmão. Você esconde que você é cristão para poder continuar pecando. Já não aconteceu com você isso? Porque comigo já aconteceu. Por isso eu sei. Quando a gente quer pecar, e é pecado tão gostoso, né? Pecado tão atraente, a gente esconde que nós somos cristãos. Aquele colega que já vem trabalhando com você mais de 5 anos, na mesma empresa, mesma firma, um dia olha para você e diz assim: puxa, você era crente? Você é cristão? Isso não é elogio não, viu gente? É motivo de vergonha. Você escondeu sua identidade cristã para poder continuar pecando. Irmão, se você tem plena convicção de sua salvação, vestiu a camisa, assuma de uma vez por todas. É crente. Crente não é nenhuma palavra pejorativa. É honra ser chamado de crente. Porque basta você ler o livro de Atos. Os apóstolos foram apanhados, foram presos. Mas mesmo em meio a essa agonia toda, a Bíblia diz que eles se alegravam por terem sofrido em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você se vestiu da camisa Cristo, poxa, não para de ficar no banco de reserva, gente. Está na hora de você entrar no campo, nem que seja nos últimos 2 minutos. Puxa, chutar na bola pelo menos uma vez na vida. Se você é crente, evangelizar pelo menos uma pessoa na sua vida. Abrir a tua boca e falar. Na sua firma para balconista, seu cliente. Se você joga golfe, fala para ele. Olha, Jesus, vida eterna. No mínimo, venha conhecer nossa igreja.
O próximo slide para terminar. Então, para anunciar o Evangelho de maneira plena, da maneira como Deus quer, você precisa ter certeza da salvação. Isso você já teve hoje. Ser grato pela graça a Deus, pela salvação. E terceiro, abandonar pecados, irmãos. Abandonar pecados. Você não pode continuar nessa brincadeira, gente. Irmãos, desde pequeno eu tive essa dúvida. Porque a primeira palavra que eu ouvi, quando me dei conta de mim mesmo, era salvação. Aí eu perguntei, me salvar de quê? Me resgatar de quê? Ou de quem? Eu pergunto para você, você é salvo de quê? Eu fui salvo. Eu pergunto, salvo de quê? De quem? Estão com a Bíblia? Então, abra sua Bíblia. João, capítulo 3, versículo 36. João, é o quarto livro do Novo Testamento, né? João, capítulo 3, versículo 36. Leiamos juntos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha, nós somos salvos na ira de Deus, porque todos nós éramos pecadores, nosso destino final era inferno de enxofre, mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nos tornamos discípulos, depois apóstolos, nós fomos salvos do mal da segunda morte. Não somente fomos salvos do inferno, Deus nos conduziu pela graça dele a Nova Jerusalém, a céu, onde nós vamos gozar, digamos assim, da vida eterna, naquela plenitude, naquela tranquilidade. Irmãos, evangelizar não é opção, é missão, tá? Nós já estudamos aqui. Evangelizar não é opção. Quando estou bem vou, quando não estou com vontade não vou. Evangelizar não é só para pastores e missionários e 장로님들, nada disso. Evangelizar é para cada filho de Deus. Evangelizar. Se você não evangeliza, você está pecando, sabia disso? Se não evangelizar, você está pecando contra Deus. Porque assim está escrito na Bíblia. O último versículo, por favor. Eu queria que você leia silenciosamente primeiro, para tomar posse dessa palavra. Assim diz o apóstolo Paulo, eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Irmão, vamos assumir um compromisso sério hoje aqui, diante de Deus. Você é crente? É crente sim, tenha orgulho disso. Tenha orgulho disso. Abra a tua boca e fala que Cristo é Salvador e Senhor de nossas vidas e que ganha a vida eterna. Se Ele der risada, te caçoar, te humilhar, é uma pedrada na cabeça. Apóstolos fizeram isso. Por que nós não faremos também? Nosso galardão no céu é grande, irmão. Tá? Então seja corajoso, seja corajosa, aonde quer que você esteja, na escola, em casa, no ambiente de trabalho, aonde quer que você esteja. Vamos assumir esse compromisso sério. Não esconda a sua identidade, irmão. Pare de se esconder. Fala que você é cristão. Vamos orar. Senhor Deus, a palavra foi dita, o Santo Espírito mais uma vez encha nossos corações, nos dê a coragem e a audácia, para que nós não tenhamos medo de evangelizar e anunciar o Evangelho a qualquer lugar, a qualquer pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.